Oi, gente, tudo bem? Me chamo Renata, mas todo mundo aí carinhosamente me chama como Renatinha. Sou membro do Projeto Vida Nova, a igreja que tem cara de leão. Um dia cheguei na igreja perdida, querendo saber quem era Jesus, e Deus audivelmente, né? A gente chama isso de teofania, falou ao meu ouvido que ali era o meu lugar, e já se fazem 10 anos. Se passaram 10 anos que eu faço parte dessa família tão amorosa, tão ousada, tão diferenciada em alcançar os perdidos, em declarar a palavra. Eu amo fazer parte desse corpo e sou muito grata a Deus por essa casa chamada Projeto Vida Nova. Sou muito grata aos meus pastores. E estou muito honrada também por esse convite, apesar de toda a responsabilidade que né, ministrar. Fui convidada aí pelo diácono Jailson, pastor Jailson, nosso responsável aí pela nossa EBD. Ele me convidou para estar ministrando um pouquinho aqui. Para quem me conhece sabe o quanto eu amo estudar teologia, o quanto eu gosto. O ensino é uma área que me move muito. Enfim, a minha relação com Jesus, o meu conhecer a Jesus foi através da palavra, e por isso eu amo tanto compartilhar, e por isso eu fui estudar teologia. Então é algo que eu tenho muito prazer, apesar da responsabilidade que é compartilhar. E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre as bem-aventuranças. A gente tem progressivamente falado, né, de cada bem-aventurança, e eu vou falar especificamente sobre uma. E vai ser bem legal. A gente está estudando Mateus 5, e eu quero te convidar aí a pegar uma caneta e um papel para que você possa escrever, anotar. O nosso desejo não é que esse seja só um momento de um vídeo para te descontrair, não. A gente deseja que esse vídeo seja um tempo de estudo, para que você se aprofunde, crie raízes na palavra de Deus, até porque eu posso estar falando alguma coisa errada aqui, e se você não estudar, né, após o vídeo e tal, você pode levar isso como uma verdade. A gente sabe que os dias são maus e que tem muitas pessoas aí ensinando textos bíblicos de maneira equivocada. Então é bom a gente estar sempre ligado, independente de quem seja, a gente fazendo as nossas anotações, para que a gente não leve para a nossa vida algo que não é bíblico, né? Então eu quero te convidar, faça desse momento um momento de entrega, de estudo, de vida bíblica, né? A Bíblia, eu gosto de dizer que a Bíblia tem vida, né? Porque ela é o único livro que o autor está ali estudando junto com você, revelando a você. Então faça isso, não assista só esse vídeo, mas participe desse vídeo. Anote as referências, faça os seus rabiscos, e eu tenho certeza que vai te abençoar. Quero te falar também para se inscrever aí no canal da nossa igreja, para você continuar sendo edificado através dessa ferramenta virtual. A gente tem aí se multiplicado para que esse conhecimento bíblico não falte a você. Então tem sido dias trabalhosos, né? Por conta da pandemia a gente acaba tendo que se reinventar, mas o conteúdo bíblico está chegando na sua casa. Então faça bom proveito dele, né? Leve em consideração todo esse esforço para que não falte a você o ensino da palavra. E também, para quem sabe, né? Eu jamais poderia dar uma aula aqui sem citar algumas referências bibliográficas que eu uso como referência, né, para a leitura da Bíblia. Eu não leio a Bíblia só lendo a Bíblia, né? Eu sempre uso uma ferramenta aí para entender o texto bíblico. E às vezes a gente tem entendimentos errados por conta dessa falta aí de um estudo mais aprofundado. Então eu vim aqui, olha, mostrar para vocês, indicar algumas leituras que podem facilitar o seu entendimento. Então esse livro é o primeiro aqui que eu queria mostrar. Ele é um livro de introdução ao Novo Testamento, já que a gente está falando de Mateus, né? Então ele é o melhor livro para mim de introdução ao Novo Testamento. Ele é completo, nunca vi nenhum livro de introdução como ele. Ele é da editora Agnus. Tira um print aí se você quiser guardar, depois para comprar, enfim, adquirir. Eu gosto muito de ler a Bíblia, estudar a Bíblia com ele. Tem outra referência também, que também é um livro de introdução ao Novo Testamento. Esse aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil.
pode tirar um print aí. Ele tem uma linguagem mais facilitada, mas eu não acho tão completo como o outro, mas é uma opção também para quem está começando, né? E por último, esse livro aqui já não é um livro de introdução, mas é um livro de comentário. E aí ele traz todo um histórico, né, da época, um histórico cultural daquela época. Eu gosto muito de interpretar os textos através da cultura, da política, da história da época, para que aquilo faça valer de fato e eu entenda, né, alguns detalhes que o texto está querendo me mostrar, que o texto está querendo dizer. Eu gosto de dizer que a Bíblia fala o que ela quer dizer e é isso, mas é bom a gente ter ferramentas aí, então essas são as minhas indicações para você que deseja mergulhar, se aprofundar um pouquinho, tá? E é isso, gente. Vamos lá para nossa aula. Espero te abençoar. Compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar a mais pessoas para que todo mundo saia daqui edificado, beleza? Então vamos lá, gente. Mateus 5, a gente vai falar aí sobre o versículo que eu vou falar sobre bem-aventurados que são perseguidos, né? Mas para a gente entender aí o contexto, eu vou começar pelo versículo 1, não vou ler tudo. Se você quiser saber tópico por tópicos das bem-aventuranças, assistam os vídeos anteriores da nossa EBD. Mas só para a gente fazer um panorama aqui do contexto, eu vou ler o versículo 1, que diz assim: E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então a primeira coisa que eu ressalto é: Jesus viu a multidão, subiu no monte e sentou. E aí os discípulos começaram a se achegar a Jesus. Então ele começou a falar para os seus discípulos. Ele não estava falando para a multidão. E aí o versículo 2 diz assim: E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os dizendo. E aí ele começou a trazer ensinamentos de um padrão que ele desejava para os seus discípulos. Por que eu tô ressaltando essa palavra discípulo? Porque quem é discípulo vive dentro de um contexto, vive dentro de um padrão. Algumas pessoas vão viver de várias maneiras e elas podem estarem incluídas ali no nosso meio eclesiástico, mas não necessariamente quer dizer que elas são discípulos de fato. Porque discípulo dá fruto, discípulo, ele entende o seu chamado, ele entende para que ele existe, ele entende por que ele foi criado e ele vive dentro de um padrão a fim de agradar ao Senhor, a fim de fazer valer a sua salvação, não que possa pagar ou recompensar. Claro que não, a gente não tem como pagar, mas por gratidão, eu vivo de maneira grata, por isso eu me esforço para viver os padrões estabelecidos por Jesus. E aí Jesus começa a destrinchar os padrões. Ele começa a falar aos seus discípulos: olha, bem-aventurado os que são mansos, bem-aventurados que são puros de coração, bem-aventurados pobres de espírito. E aí ele começa a ressaltar aqui. Só que eu vou ler um pouquinho mais à frente. A gente vai ler o versículo 13, que diz assim: depois dele falar as bem-aventuranças, ele fala isso: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais é bom, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá a luz a todos que estão em casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Geralmente, quando a gente lê esse texto, a gente separa dos versículos anteriores, mas esse texto está completamente interligado aos anteriores das bem-aventuranças. O que Jesus está dizendo? Para vocês serem sal e para vocês serem luz, vocês precisam ser sal e luz, mas para que vocês sejam eficazes, sendo sal, sendo luz, vocês precisam viver de acordo com esses padrões aqui das bem-aventuranças. Ou seja, eu só sou sal, eu só salgo, eu só dou gosto, eu só conservo ou eu só ilumino se eu tô dentro de um padrão
de bem-aventurança. Ou seja, eu só sou sal da maneira que eu devo ser sal, e eu só sou luz da maneira que eu devo ser luz, se eu sou bem-aventurada em ser mansa, em ser humilde, né? Em chorar. A Bíblia diz, dentro dessas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Então, o que Jesus está tentando ensinar, Jesus ele é muito lúdico, Jesus é um pedagogo na sua maneira de ensinar. Ele vai usar sempre metáforas que simbolizavam, que tinham uma simbologia importante para aquele povo da época, para que as pessoas pudessem entender. Então ele usava símbolos. E por que usou o sal e a luz? Porque o sal era extremamente importante para aquele povo. Tanto era que os soldados romanos, às vezes, recebiam o seu salário em sal. Não em dinheiro, mas em sal. Tamanha importância do sal para aquele povo. E a luz, porque ela tinha um papel de iluminar. Naquele tempo não existia eletricidade, né? Então se colocava uma candeia em cima para que iluminasse toda a casa. As paredes dos lugares eram pintadas com calcário branco a fim de que quando nascesse o sol refletisse luz. Então Jesus ele vai usar de símbolos que eram importantes para mostrar para a gente aquilo que a gente precisa ser, né? Olha, o sal é tão importante para vocês que é assim que vocês precisam ser diante de uma sociedade, assim que vocês precisam ser diante dos homens. É dessa maneira que vocês precisam iluminar, para que as pessoas, ao olharem para vocês, elas olhem para mim e me glorifiquem e se rendam, para que elas vejam a glória de Deus manifestadas em você. Então a gente só consegue ser esse sal e essa luz de maneira eficaz quando a gente é bem-aventurado em todos os pré-requisitos que anteriormente Jesus vai ressaltando. Então eu queria linkar para que a gente pudesse ter esse entendimento bíblico do que é ser sal, do que é ser luz. Ser sal não é só temperar, né, diante de uma sociedade, mas é você ser humilde, é você reconhecer, é você agir com justiça, é você agir com mansidão, enfim. E aí, vamos ler agora os versículos que a gente vai falar especificamente da bem-aventurança, da perseguição, que diz assim no versículo 10. Vamos lá. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Prestem atenção. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça. Aqui Jesus vai falar de dois tipos de perseguição. A primeira, ele fala que a gente será perseguido, que a igreja será perseguida por causa da justiça que ela pratica quanto igreja. E aí no versículo 11 diz assim: abençoados sois vós. Ele está falando isso para os seus discípulos. Olha, abençoados são vocês. Quando os homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, galera. Essa recompensa não é terrena, é uma recompensa no céu. Pois assim perseguiam os profetas que foram antes de vocês. Então a primeira perseguição, a gente vai ver aí que a gente vai ser perseguido, a igreja, por conta da sua justiça, da justiça que ela pratica. E depois a gente vai ser perseguido através de injúrias, de palavras. As pessoas vão falar mal da gente, as pessoas vão mentir, né? E aí a gente vê algo satânico, né? O pai da mentira é o diabo. Então ele vai agir com mentiras para nos afligir, para tocar na nossa vida de alguma maneira. Mas aí Jesus está dizendo, quando isso acontecer, quando vocês forem perseguidos por causa de mim, sejam por vocês praticarem a justiça, ou seja por pessoas falarem mal de vocês, tornando vocês maldizentes, enfim, mentindo contra vocês, contra o caráter, contra a prática, contra a conduta, olha, se alegrem. Se alegrem por causa disso, porque existe uma recompensa para você no céu. E aí eu começo assim, trazer isso para nossa realidade, né? A gente, de alguma maneira, nesse tempo de tanto triunfalismo, né? Dessa onda coach, dessa onda de caramba, tudo vai dar certo, é só vitória.
a gente acaba menosprezando o poder da perseguição. A gente, na verdade, acaba tendo um olhar ruim para quando a perseguição acontece. Às vezes a gente olha a perseguição como uma vida de pecado. Olha, eu devo estar pecando, eu devo estar errando em algum lugar aqui porque eu estou sofrendo muita perseguição. Mas não, isso faz parte da bem-aventurança. Que bom se você está sendo perseguido por causa da justiça. E que triste é uma igreja que não é perseguida, porque possivelmente ela não tem praticado justiça. Ah, Renata, que justiça é essa? A justiça de ser equilibrado nas suas decisões, a justiça de fazer aquilo que é correto, a justiça de ponderar. Quando Jesus ele vem à terra, ele abre mão de muitas coisas. Ele abre mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Ele abre mão dos seus atributos. Jesus, ele é Deus, né? E ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, mas quando ele veio em carne, quando ele veio em forma terrena, ele abriu mão de ser onipotente. Ele abriu mão de poder estar em todos os lugares, de ser onipresente. Ele abriu mão de ter ciência de tudo que está acontecendo o tempo inteiro. Ele se humilhou, ele se esvaziou. Quando ele fala dessas bem-aventuranças, bendito é quem é assim, quem é pobre de espírito, que reconhece que precisa de ajuda, que reconhece que precisa de Jesus, é porque ele sabe e passou por isso. Ele só manda a gente fazer algo que antes ele já fez. Então, quando ele está dizendo isso pra gente, ele está falando, tomem a minha forma. A forma que eu fui na terra, sejam essa forma também. E quando ele fala para que a gente seja uma igreja perseguida por conta da justiça, ele está compartilhando um dos seus atributos. A gente vai entender dentro da teologia que existem atributos de Deus que ele compartilha com os seus filhos. Né? Onisciência é algo compartilhável? É um atributo compartilhado? Não, a gente não tem o poder de saber de tudo. A gente não é onipresente, a gente não tem esse poder de estar em todos os lugares. Porém, a gente tem alguns atributos de Deus compartilhados a nós. E um deles é a justiça. Deus colocou uma sede, uma fome de justiça na gente. Isso é um atributo de Deus agindo poderosamente na nossa vida. Então, que bom que a igreja mesmo seja perseguida por estar praticando justiça, por estar se moldando aos padrões de Deus, por não estar se moldando aos padrões do mundo, mas se posicionando, não, isso é errado, não, isso é certo, sendo firme na sua maneira de viver e sendo equilibrada em suas atitudes. E aí é uma pergunta, será que você tem sido perseguido por conta da justiça que você tem praticado, tem vivido, tem externado? Será que você tem sido justo em suas ações? Será que você não tem retido aquilo que era para compartilhar? Porque quando eu retenho algo que não é, que precisa fluir, eu estou sendo injusto. Será que mediante uma sociedade que necessita de amor, eu tenho compartilhado do amor que eu recebo de Deus, desse atributo compartilhado a mim? Será que eu tenho deixado fluir a prosperidade que Deus está me dando? Caso contrário, eu cometo injustiça. E é disso que Deus está falando pra gente. É isso que Jesus está querendo que sejamos justos na nossa maneira de viver, que a gente seja sábio, que a gente pondere as coisas, entende? Que não haja um desequilíbrio quando a gente interpreta, quando a gente olha. Às vezes os nossos olhares, eles são injustos. Então Jesus está falando que vocês sejam perseguidos e que vocês sejam bem-aventurados, se sintam bem-aventurados quando isso acontecer. E aí eu queria ressaltar essa palavra bem-aventurança, porque a gente não pode interpretar essa bem-aventurança como um conceito só meramente de felicidade. Por quê? Porque essa palavra no grego, ela significa makarios, que tem um significado de estar plenamente satisfeito por aquilo.
E felicidade, ela tá muito ligada a uma satisfação desse tempo, entende? De uma satisfação de resultado, de coisas favoráveis acontecendo, então eu fico feliz. Mas essa bem-aventurança que Jesus está mostrando pra gente é uma bem-aventurança de plenamente satisfeito em ser salvo naquilo que acontece. Não tem a ver com os resultados favoráveis, mas tem a ver com aquilo que eu sei quem eu sou, por que eu fui criado, para quem eu sirvo, para quem eu vivo. Tem a ver com isso, em saber que eu sou salvo e aí eu vivo através dessa alegria na salvação. Essa bem-aventurança está muito ligada com a aprovação. Essa palavra Macário está muito ligada com estar plenamente satisfeito em ser salvo, em ser aceito, em ser aprovado por Deus. Mas não nessa felicidade que o mundo encara, que caramba, quando tudo tá bem eu tô feliz, quando tudo não tá bem então eu não tô feliz. E dentro de um padrão que Deus estabeleceu pra gente, Ele deseja que a gente seja satisfeito, aprovado, plenamente satisfeito e aprovado quando a gente for perseguido. Talvez a gente tenha escutado muitas palavras, olha, não, só vitória, é só bênção. Não, não é só bênção. O evangelho é cruz. É claro que Deus tem uma vida abundante pra gente, mas a gente não pode interpretar aquilo que vem como provação como se fosse algo trivial. Mas é algo especial, na verdade. É pra gente encarar como algo específico, como algo que nos forja, como algo que nos forma, né? Que nos dá... esqueci a palavra, mas nos norteia. Para que em tudo a gente entenda o para quê e o porquê a gente faz todas as coisas. E aí, se estão falando mal da gente, se estão de alguma forma maldizendo e mentindo ou caluniando, que a gente seja plenamente satisfeito naquele que nos chamou. Eu gosto muito quando João Batista ele é interrogado pelos sacerdotes e pelos levitas, né? Falam assim para ele, olha, quem tu és? Alguns dizem que tu és profeta, alguns dizem que você é Elias. Tu és profeta, tu és Elias? Ele fala, não. Quem tu és? Aí ele fala, eu sou a voz que clama no deserto. Então é muito importante a gente saber quem a gente não é. É muito importante a gente saber quem a gente não é. Porque quando os maldizentes começarem a nos perseguir e falarem coisas ao nosso respeito, é bom a gente entender quem a gente não é. Talvez a gente não é perseguido porque a gente vive uma vida muito vaidosa. A gente acaba agradando todo mundo para ter o nosso ego fortalecido. E aí quando alguém fala para você, olha, você é bom pra caramba, você consiga saber quem você não é. Não, eu não sou bom pra caramba. Isso é Deus agindo em mim, é atributo de Deus compartilhado a mim que me torna bom. E é bom a gente saber assim, porque a gente sempre se coloca abaixo do Senhor, a gente nunca fica tentando tomar um lugar que só Deus pode ocupar, a gente não fica querendo uma glória que não pertence a gente, entende, gente? E também é importante a gente saber quem a gente é, porque quando caluniarem a gente fala, por exemplo, alguém fala, essa daí é uma mentirosa, e eu falar, não, eu não sou uma mentirosa, eu sou uma filha amada, eu trabalho com a verdade de Deus habita em mim. Então eu acho que é muito importante a gente saber quem a gente é e quem a gente não é, para quando a perseguição acontecer, a gente seja firme e consiga ser plenamente aprovado, ser plenamente satisfeito naquilo que a gente está experimentando e vivendo naquela ocasião, nesse tempo. E sabe, gente, eu gosto muito de pensar que a igreja ela precisa de uma maneira assim muito absurda passar por provações, passar por perseguições. Sabe por quê? Historicamente, na história da igreja, o tempo que a igreja foi perseguida
foi o tempo que a igreja mais cresceu. Quando Constantino, em 313, né, no século IV ali, ele libera oficializa o cristianismo como religião oficial ali do Império Romano, quando ele libera e as pessoas deixam de ser perseguidas por conta do evangelho, a igreja sofre muito. É o tempo que começam as indulgências, é o tempo em que a gente vê o Império Romano se entranhando dentro dos padrões de Deus e colocando seus padrões romanos dentro de uma cultura que era bíblica. A gente começa a perder esse confronto. Quando Constantino libera o cristianismo, a igreja deixa de ser confrontada. A igreja começa a perder poder, começa a perder ousadia, começa como é que se diz? Abrir mão daquilo que era essencial. E toda vez que a igreja deixa de ser perseguida, eu percebo que a gente acaba se perdendo, entende? Acaba permitindo que essa cultura externa afete a nossa cultura interna bíblica, e é algo que a gente não pode deixar. Então a perseguição, ela nos eleva, a perseguição, ela nos une, a perseguição, ela nos molda, a perseguição nos traz paciência, a perseguição nos faz ser aprovado, as perseguições nos aprofunda, as perseguições nos levam ali a níveis maiores. Se a gente tivesse uma vida só de vitória, a gente com certeza não aprenderia nada. Então é necessário que a gente viva as perseguições. E o próprio Jesus falou, né? Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos. Né? João 15:20, ele vai dizer isso. E eu gosto muito de um texto em Filipenses que eu queria ler aqui, já para a gente terminar, para a gente ir para o final aqui dessa aula. Eu queria ler um texto junto com vocês, queria que vocês abrissem aí em Filipenses. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Filipenses 1:12, tá? A gente vai ler Filipenses 1:12. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos. Diz assim, vou ler o versículo 11. Sendo cheios de frutos da justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os mais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja e contenda, e outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa? Não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado, e nisso me regozijo. Sim, e me regozijo, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, olha o que Paulo está falando. Irmãos, a minha prisão, a minha maneira de viver, o meu sacrifício, as vezes que eu fui chicoteado, né? Apanhou ali e tal. Isso tudo serviu para que as pessoas ficassem mais firmes, para que os irmãos tivessem mais coragem e continuassem pregando o evangelho de maneira poderosa, com ousadia, com audácia, com poder. Então, gente, entenda que perseguição é algo que a gente precisa. E se tem faltado dentro da nossa realidade perseguição, vamos passar uma luz dentro da gente, olhar para nós, o que a gente está fazendo, que não está sendo perseguido.
porque a igreja precisa de fato ser perseguida, a gente precisa viver isso. Isso faz parte de uma vida de cruz, desculpa até a minha exaltação, mas é isso que eu acredito. Que a gente cresce e que o mundo acaba vendo o quanto Deus aparece, sabe? Olha o que Paulo diz, que ele se regozija também nas angústias, nas tribulações, nas perseguições, nas fraquezas, porque quando ele está fraco, aí ele está forte. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 2:10. Então que sejamos mais parecidos com Jesus, que as bem-aventuranças possam ser vistas nas nossas vidas quanto cristãos. Que a gente possa de verdade ser manso, humilde, ser perseguido, enfim, chorar, que a gente volte a chorar, que a gente seja quebrantado de novo a tal ponto de se olhar e voltar a chorar, porque esse choro não é um choro só pelos perdidos, mas um choro por aquilo que ainda eu preciso ser quando eu olho para a pessoa que Jesus espera que eu seja. Então é um choro, Jesus me ajuda, me aperfeiçoa, me melhora, se eu minto, me ajuda a não mentir, me ajuda a ser de verdade. E aí a gente não vai precisar de tantas estratégias para alcançar pessoas, porque o poder de Deus vai agir em nós e através das nossas perseguições, Cristo vai ser exaltado e a gente vai ver Ele reinando com poder e glória na vida das pessoas, os perdidos sendo tocados pela nossa maneira de viver. Então essa é uma aula para que você também reflita mediante a isso. Tem sido perseguido? Como está o teu nível de perseguição? Será que nem perseguido você tem sido? Será que você tem se adequado tanto aos padrões desse mundo? Será que você tem aberto tanto mão de viver as bem-aventuranças e aí você não tem perseguição nenhuma porque todo mundo te acha bacana pra caramba? E amados, não importa o lugar que estejamos, seja em faculdade, seja em academia, seja na rua, seja no ônibus, nos transportes públicos, no trabalho, existe uma postura que é nossa de tomar, entende? Algumas pessoas podem fazer muitas coisas, mas você não, porque você é um bem-aventurado, você precisa viver plenamente satisfeito dentro do padrão que Jesus estabelece para mim, estabelece para você, porque você não é todo mundo, você pertence a um Todo-Poderoso que exige que você seja bem-aventurado em todas as coisas. E é isso, gente. Espero te abençoar. Espero que essa aula possa produzir uma reflexão muito intrínseca assim no seu coração, na sua mente, que você tenha a mente de Cristo, que sejamos apóstolos Paulos da nossa geração, que não tenhamos medo de ser perseguidos. Uma vez só para terminar, falaram para um missionário chinês assim: olha, eu tenho muita pena de vocês, da maneira que vocês precisam viver o evangelho na China, fugindo, sendo perseguido. E aí o chinês respondeu: não tenham pena da gente, tenham pena de vocês, porque vocês, com toda a liberdade que vocês têm, vocês negligenciam palavra, vocês negligenciam oração, vocês negligenciam a pregação, e nós, com todas as nossas tribulações, dificuldades e perseguições, estamos crescendo em Deus e sendo avivados e vendo a China se tornar um país cada vez mais cristão. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Que a gente possa ser tocado por essa reflexão. E aí, olhar pra gente e ver o quão bem-aventurado eu tenho sido, o quão posturalmente falando eu tenho me colocado de acordo com os padrões de Deus. E é isso, gente. Espero te abençoar, né? Mais uma vez, curte aí, compartilha, comenta e ajude a gente a fazer esse vídeo alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Obrigada aí por esse tempo, continue mergulhando e a gente vai continuar com as nossas aulas aí, não perdendo essa continuidade de planejamento, de explicar para vocês as bem-aventuranças e tudo aquilo que Deus deseja de nós, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus te abençoe muitíssimo.